E aí, rapaziada, beleza? Seja bem-vindo ao canal. Eu sou o Box e agora que você me conhece, puxa a vinheta. E aí, rapaziada, beleza? Tô de volta aqui no canal. A gente ficou um tempo aí sem gravar vídeo, sem postar nenhum vídeo, mas acredito que as coisas vão se acertando. Eu que faço tudo aqui no canal, então tenha paciência aí. Espero que vocês compreendam. E enfim, se inscreve, curte, compartilha. Não esquece de ativar o sino para receber todas as notificações. Nesse vídeo aqui nós vamos reagir ao canal do Gigante Richard. E o vídeo em específico é Branca de Neve é a pior bilheteria de um live action da Disney de todos os tempos. Cara, esse filme aí, velho, já tem um tempo aí que tendo muita polêmica, tem muita coisa acontecendo. E enfim, agora que ele lançou, né, a gente tem como ver como que o filme é realmente e é zoado, hein, velho. Pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos reagir aqui ao vídeo aqui e vamos ver o que que ele tem a dizer. O cara tá na sala aqui e não tem ninguém, só a cadeira dele reservada. Cara, véio, que decepção, hein, velho. Testemunhou uma sala de IMAX absolutamente vazia, acredito que na data de estreia do filme, então você percebe, ele deu uma arriscada ali, né, em alguns dados, mas a única cadeira ocupada era justamente da pessoa que estava reservando o ingresso. Muito bem, eu estou com os números aqui, a gente já tem o box office inicial, primeiro fim de semana da Branca de Neve, vamos dar uma olhada se realmente foi essa tragédia toda, se existe algum tipo de esperança no horizonte aí para Branca de Lacre se recuperar, não que eu esteja torcendo para isso, afinal de contas, esse tipo de produto quando dá errado, esse tipo de produto quando dá errado é apenas a confirmação do óbvio, mas após a vinheta a gente vai analisar com mais calma, vem cá. Derruba essa porra dele. Olha o que esse cara chegou falando agora, cara. Mano, me tira do pau. Muito bem, eu continuo sendo a Branquinha de Neves de Richards. Você já viu que às vezes colocam S no meu nome, Barros? Isso é uma parada Richards. E estou aqui com meus 7 anõezinhos de barro. Fala galera, beleza? Quem fala é o Gigolô de Barros, tudo bem com vocês? Muito por acidente, muito sem querer. Já assistiu esse filme ao qual estamos fazendo referência, Barros? Você se lembra desse produto? Globo, era um clássico da Globo. E no final ele bate... Então, esse Rob Schneider aí, ele tem uma... Às vezes é inconstante, né? Tem vezes que faz um filme que é muito engraçado pra caramba, tem outras vezes que não. Mas o que ele escreveu ali no Twitter aí é real, né, velho? Por causa que, querendo ou não, os caras apostaram numa fórmula aí pra fazer a Branca de Neve aí que é ultrapassada já. E não vira, não faz dinheiro, né? Foi isso o tempo que o pessoal comprava essa ideia aí. Aquele peixe listrado no liquidificador, que é aquela puta situação ridícula. Filme maravilhoso, ó, eu recomendo esse daí, do Rob Schneider, a Gigolô por Acidente, e recomendo aquele outro que ele é um bicho, como é que é o nome, Barros? O Animal? Eu acho que é Barros o não Animal. faz ideia do que eu tô falando, peraí. Não, eu sei qual que é, mas não lembro. É Animal, é só Animal. Animal é o nome do filme que eu tava tentando lembrar, e só também, tá? Porque eu tava dando uma olhada na filmografia dele aqui. A maioria dos clássicos de Sessão da Tarde no qual ele tá inserido, né, nos quais ele faz parte, são filmes do Adam Sandler, porque os dois são muito chegadões e tal, muito parceiros. Ah, então tem Little Nick, tem O Paizão, né? Tem muito filme legal, mas nestes o protagonista é o Adam Sandler mesmo. O Rob Schneider é um excelente sidekick, assim como o Anthony Mack. Inclusive, em breve novo vídeo sobre ele, já anunciei. Tô empurrando esse vídeo com a barrigueta, mas ele vai sair, tá bom? Muito bem, a gente já vai dar uma olhada nos dados da Branca de Neve, mas antes disso, um recadinho especial. Beleza? Agora depois desse AD aí que a gente tomou aí, vamos continuar o vídeo. O vídeo de hoje foi sobre o professor Thiago Spike. Começamos a semana com um vídeo bem levezinho, espero que você tenha assistido aí. Mais cedo ele já saiu, a Duda tá botando a thumb caso você tenha perdido, certo? Agora a gente vai dar uma olhada num artigo do site Dead Park Place, onde os detalhes se encontram, tabelinhas, bonitinho, números, o fiasco. A abertura de Branca de Neve nos cinemas despenca durante o fim de semana, totalizando 43 milhões de dólares domésticos. Esta é oficialmente a menor abertura de um remake live action da Disney de todos os tempos e aparentemente a mídia já está admitindo a derrota. Sim, os números saíram e a mais recente aposta live action da Disney foi oficialmente destroçada. A bilheteria do fim de semana de estreia da Branca de Neve está com escassos 43 milhões de dólares no mercado interno e 87,3 milhões de dólares no mundo todo. E aí eu tenho os dados atualizados aqui, né, pelo menos do minuto da gravação desse vídeo. Eu vou pedir pra Duda colocar a tabelinha do box office na tela, só pra vocês confirmarem que o valor é exatamente esse que tá no artigo, tá bom? 43 milhões. Olha isso aí, mano. Um filme que custou, parece que 250 milhões, mais 50 milhões pra marketing e tal, pra divulgação. Por enquanto fez doméstico 43 milhões. É muito pouco número, né? É muito pouco dinheiro. Será que vai se pagar esse filme aí, velho? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês aí. Domésticos, 87,3 mundo afora. Vamos colocar
essa informação de forma clara. Isso não é apenas um tropeço, trata-se de um desastre total, especialmente quando o filme carrega um orçamento de produção de mais de 250 milhões de dólares, sem contar seus altos gastos com marketing. E, inclusive, num número mais recente, já estava aí em torno de 270. Sabe-se lá se houve algum tipo de refilmagem, fora todos os cortes, fora todo o período, porque esse filme foi anunciado mesmo antes do período daquela doença global, lembra? Esse filme tá em produção, se não me falha a memória, desde 2020. Então é um longo tempo de produção para que um orçamento que já era alto continue. Caramba, meu, desde 2020. Desde 2020 que esse filme aí tá pra lançar, velho. Tá produzindo, né, na verdade. É muito tempo, hein, velho. Os gastos aí podem ser muito maiores, então. Continue se esticando e tendo que enfiar mais dinheiro e a Disney gastando tudo que tem e recuperando uma moeda. Os analistas já projetavam com otimismo mais de 50 milhões no mercado interno, com até mesmo as estimativas mais baixas, oscilando na faixa de 45 a 55 milhões. Mas Branca de Neve não conseguiu limpar o fundo do poço, e por falar em fundo do poço, a gente já fez vídeo, inclusive, com relação às projeções. Eu vou pedir pra Duda colocar uma thumb na tela agora também, mas mesmo nas piores expectativas, o valor não era tão baixo quanto foi, né? Esse primeiro fim de semana foi realmente desastroso. A Variety, que é um grupo de mídia que normalmente defende a lacração, ainda tentou manter a linha, proclamando fracamente Branca de Neve como a mais bela de todas nas bilheterias, mas o artigo visivelmente não tinha a bravata usual. Porque o que acontece nos Estados Unidos, obviamente, como acontece também no Brasil, eles têm alguns portais, alguns grupos de mídia que costumam defender esse tipo de obra fracassada. Então, assim como no Brasil a gente já teve alguns canais do YouTube dizendo que tá tudo bem e que não, veja bem, o filme da Branca de Neve é legal pra caramba. Sucesso absoluto. É, a bilheteria. Ah, então conta isso, cara. Eu vi um vídeo, cara. É até engraçado te lembrar, cara. Que é assim, né? Uma das tretas que tiveram foi o Peter Dinklage lá de Game of Thrones, que ele falou que não é legal, né, para os dias atuais representar anões como seres mágicos e não sei o que, fantasiosos, blá blá blá. E aí, nisso, velho, 7 anões perderam o emprego, correto? E aí o que acontece? A moça lá do Omelete, do Omelete. Eu acho que foram 2 mulheres lá que comentaram isso aí. Tinha um cara também, mas acho que quem ficou nesse argumento foram 2 mulheres lá. Elas queriam dizer que, tipo assim, primeiro, que a Branca de Neve, em algum momento, ela é salva por um anão, né? É um anão lá que tá com uma flecha lá e salva a Branca de Neve lá no momento do filme lá. E aí, esse cara seria uma homenagem ao Peter Dinklage. Cara, como que você faz uma homenagem? Eu não acho isso aí viável e tal, porque como que você faz uma homenagem a alguém que acabou lascando a repercussão do seu filme, né? Porque, querendo ou não, o que ele falou acabou que deu também uma má reputação pra Disney, uma má repercussão pra Disney. Então, você ainda vai lá e homenageia o cara, então, cara, não faz sentido, né? E aí ela continua ainda piorando a situação, dizendo que em alguns momentos do filme aparecem outros anões, né? Além desse, aparece mais um, parece que no momento lá da vila lá e tal, e mais um outro aí, talvez, no máximo, que faz outro gracejo aí durante o filme, mas é take, velho, é coisa rápida. E aí ela quis dizer que essas coisas que foram feitas foi para meio que corrigir o desemprego desses 7 anões que acabaram perdendo o emprego, né? Foi para meio que compensar a falta de anões reais que aparecem num take ou outro aí em momento muito rápido. Cara, olha só para onde que os caras vão para fazer uma defesa sobre esse filme, velho. Cara, o filme é Branca de Neve e os 7 Anões. Esse daí não tem esse nome, né? É só Branca de Neve lá. Mas o filme original é Branca de Neve e os 7 Anões. Ou seja, os 7 Anões são coadjuvantes. Eles têm uma posição relevante na história, entendeu? Daí você falar que a Disney corrigiu esse erro de não ter esses caras aí, colocando um ou outro take de um outro anão ali e tal, que não tem nem fala, a não ser esse da flecha aí, se eu não me engano. Cara, não faz sentido, velho. Olha onde o pessoal chega pra defender, velho, o filme. Se tivesse esses 7 anões durante a obra, eles poderiam ganhar outros papéis, tal. Agora, esses anões aí que apareceram aí nesses takes aí, ninguém nem sabe quem é, meu. Ninguém nem sabe quem é o cara, entendeu? É complicado, cara. É embaçado. Em nome da ideologia que seja, ou da ideia que eles querem passar e tal, a mensagem, fazer essa defesa, velho, isso não existe. Isso não existe. Não tá tão ruim assim. Poxa, poderia citar inúmeros nomes de criadores de conteúdo, mas vamos nos ater aos portais, tá? Então, por exemplo, Pensei no Voxel, mas nem pra isso o Voxel tá prestando. aliás, o Voxel comprou a briga, né? Parece que agora tudo vai ficar ainda mais divertido. Talvez o Voxel apareça aqui nesse canal ainda essa semana. Mas IGN Brasil, Poptime, esses perfis e portais que a gente acompanha no Twitter, Twitter, perdão, a dicção tá incrível hoje. no Twitter, que normalmente estão puxando a sardinha pro lado onde a lacrate brilha mais, ok? Só que dessa vez, o negócio tá tão escancarado, tá tão fracassado mesmo que não tá dando pra tapar o sol com a peneira. Ao invés da bravata usual, os números falaram mais alto do que o grito de relações públicas. Esta é a
menor abertura de todos os tempos para um dos remakes live action da Disney. Sim, ainda menor do que o infame fracasso Dumbo, que estreou com 45 milhões sem ajuste pela... Então, falando de live action da Disney, cara, e adaptação, né? Cara, tem um live action da Disney que foi Cinderela. Cara, esse é a representação de quando a gente fala de como se faz uma adaptação. Cara, esse filme, ele expande o universo da Cinderela ali, expande também os relacionamentos, tá? Conta melhor a história do príncipe, do reino, da Cinderela, do pai dela, entendeu? Que ele perde a mãe, tal. Mano, é uma história onde ele dá uma outra ênfase à história original. Mas, cara, a alma, né? A alma do filme, as características do filme original, do desenho original, ainda estão contidas nesse filme, entendeu? Então, tipo, não é porque você fez uma adaptação que você precisa fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Mas pelo menos a essência da obra, ela tem que se manter, né? E é isso que acontece nesse filme da Cinderela. E foi um filme, cara, eu lembro na época que, muita gente assistiu. Eu não sei quais os números agora, mas muita gente assistiu. Eu fui um deles, cara. Eu nem curto esse tipo de filme, entendeu? Eu assisti. Gosto muito de como é retratado o príncipe desse live action. Tem um soldado negro, né? Então a representatividade tá ali, só que naquela época não gerava tanta polêmica, assim, porque, querendo ou não, é uma adaptação onde não tem troca de etnia, então ele aparece lá e é um bom personagem, ele tem um bom know-how, uma boa história. Então não é esses personagens que são colocados hoje só por bater meta ou cota, que seja. Então, cara, é um bom filme, entendeu? Uma boa adaptação. Mas, cara, aí você vai lá e você tem a receita do bolo e você muda ela inteira. E, na minha opinião, cara, por mais que tenha gente que fala que é econômico e tal, como o Pablo lá do Quatro Coisas, que tem um vídeo aí no canal, se vocês puderem assistir. Por mais que ele fala que é algo financeiro, eu não acredito nessa tese, porque se for nesse sentido, para alcançar novo público, para alcançar uma nova uma fonte de renda e tal, cara, essa fonte de renda já tem anos que não tem sido alcançada, né? Quando que saiu esse Cinderela, pô? Faz tempo já que saiu esse Cinderela aí. Cara, é isso que eu comento sobre essa questão da ideologia, entendeu? Eu vejo pessoas argumentando que é financeiro e tal, mas, cara, eu não consigo encontrar sentido nisso, entendeu? Porque se fosse nesse sentido, cara, já faz anos que tá flopando, entendeu? As coisas. Não é de agora, já tem muito tempo. Já deu pra ter uma noção de que não tá dando certo. Mas, enfim, essa é a minha opinião. Deixa a opinião de vocês aí no comentário aí. Vamos conversar, vamos ver, vamos tentar entender aí. E eu quero entender o que vocês pensam também sobre isso. Bora continuar aí no vídeo. Inflação. E daqui a pouco ele vai fazer uma comparação, mas pra vocês terem uma ideia da gravidade da coisa, foi pior do que The Marvels. Até mesmo The Hollywood Reporter, geralmente um porto seguro para coberturas favoráveis à Disney, não conseguiu ignorar o quão condenatório esse resultado é. O artigo deles admite sem rodeios que Branca de Neve estreou abaixo das expectativas, chamando a performance de problemática e confirmando que ficou atrás até mesmo do péssimo começo de Dumbo. Nenhuma quantidade de manchetes brilhantes poderia... Cara, esse filme do Dumbo, pra você ter noção, eu não sei nem como que começa, como termina, como que é o meio, não vi nada desse filme, cara. Não vi nada. Porque essa história aí do Rei Leão e tal, o Rei Leão eu ainda fui assistir, cara. Porque pra mim dos filmes da minha vida é o Rei Leão. Mas, cara, é muito... NetGeo, sabe? Discovery Channel é um negócio que é meio estranho, cara. Fica no Vale da Estranheza demais. Mufasa também não fui atrás de ver e tal. E aí o Dumbo, eu cheguei a ver o trailer e tal. E, cara, é complicado, velho. Não dá pra assistir, não. Pelo menos na minha opinião, é difícil de assistir. Esconder isso. E esse é um outro assunto, a gente vai tratar, já que estamos falando aqui de portais e conglomerados de mídia que passam um pano muito gostoso pra esse tipo de lacrate. Saiu um artigo da Veja, cogitando a possibilidade de que a Branca de Neve talvez seja o último suspiro woke da Disney. Mas esse artigo especificamente eu separei pra gente ler amanhã, ok? Então vamos terminar esse vídeo aqui, vamos concluir. Amanhã não perca o último suspiro, o último peidinho woke da Disney, será? Para contextualizar. Então, eu vi essa matéria aí, cara. E aí tem gente aqui no Brasil que fala que a cultura woke não existe, cara. A Veja faz uma reportagem falando que a Branca de Neve é o último suspiro woke. Mas esse último suspiro woke não existe. É complicado, né, velho? Os caras ficam negando o óbvio. Não vamos esquecer o tão difamado filme da Marvel, The Marvels, que estreou com um fim de semana doméstico de 46 milhões e 110 milhões de dólares no mundo todo. O filme foi declarado morto logo na abertura, desencadeando infinitas análises sobre a fadiga da franquia e os crescentes problemas criativos da Disney. Lembrando que eu não concordo com nenhuma dessas análises com relação à fadiga, ao cansaço. Na minha visão, durante os últimos 5 anos, os filmes de super-herói simplesmente não estão sendo feitos o que a gente... Então, isso aí também eu vou concordar com o Gigante Richard. Não tem sido feito filmes de herói, entendeu?
Então, não tem como ter fadigado a cena de herói se tivemos séries e filmes tão bons, cara. Loki foi uma série muito boa. Pinguim foi muito boa, você é louco. Eu não tenho o que falar dessa série Pinguim. E o filme do Deadpool e Wolverine, cara. Esses filmes aí são todos eles de herói e foram aclamados, pô. Muita gente gosta dos filmes, entendeu? Então, como que a cena foi fadigada... tem uma fadiga na cena de filmes de heróis com esses filmes aí arrecadando rios e rios de dinheiro. A gente tem tido nos últimos 5 anos são justamente filmes de militância progressista, woke, toda essa porcaria, travestidos de super-herói. Então, na minha visão, não faz o menor sentido acusar algum tipo de cansaço simplesmente porque os roteiros não estão focados no desenvolvimento desses personagens incríveis da Marvel e até mesmo da DC. A gente percebe com fenômenos mais recentes, como por exemplo o próprio Deadpool e Wolverine, que quando o foco tá na torcida, né, tá no nerd, mais especificamente no nerdola, e o produto é entregue com uma escrita que se adequa ao nosso gosto, que vai na direção do que o público tá esperando, aí é fenômeno, aí a bilheteria aparece. Agora, a Branca de Neve conseguiu estrear pior do que The Marvels e a mídia está ficando sem desculpinhas. Ambos os portais tentaram mudar a conversa, apontando para potenciais chances de longo prazo, citando comparações como Mufasa, o Rei Leão, que começou suave, bem fraquinho e depois teve uma arrancada forte, mas diferentemente de Mufasa, Branca de Neve não está sendo lançada durante o corredor de Natal. Não há uma passarela de férias estendidas e o entusiasmo do público claramente não está lá. E eu confesso pra vocês aqui, com relação ao Mufasa, eu nem fui ao cinema, tá? É um filme que pra mim passou batido, não levei as crianças e... Então, também, no meu caso, também nem fui atrás de saber, não sei de nada. Vou ver se eu procuro aí, se eu acho aí em algum lugar aí. Vou ver se eu acho algum stream aí que tá passando esse filme aí, porque eu nem fui atrás de nada desse filme aí. Eu considero talvez tão morno em relação à expectativa quanto o próprio Branca de Neve. Mas com certeza o período influencia demais. Tava olhando uns outros números e eu vi que, no geral, não só a Branca de Neve, o fim de semana nos cinemas foi fraquinho, mas por quê? Porque simplesmente as pessoas já não estão mais em período de férias, a criançada tá tudo na escola, a minha vida, né, agora tô dando uma respirada e tal, mas de certa forma tá conseguindo ser organizada, então não é um bom momento pra estreia nenhuma no cinema, ainda mais um filme com um feedback inicial tão negativo. O que é realmente notável é que nem mesmo portais lacrolas conseguem evitar completamente o elefante colorido no meio da sala. As controvérsias, as refilmagens caras e a reação pública em torno dos inúmeros erros da atriz principal Rachel Zegler. Ambas as publicações, no caso aí ele cita o Variety e o The Hollywood Reporter, mencionam o filme chegando perseguido por controvérsias e fazem alusão à Disney reduzindo seu evento de estreia, mas há uma mudança de tom perceptível. Menos acenos de mão confiantes, reconhecimento mais silencioso de que nenhum controle de danos funcionou. Meio que os portais, né, da Lacrati estão admitindo a derrota, embora eles tenham tentado aí até o último segundo. Eu vi um vídeo do canal do Gigante Richard aí, onde ele fala que o filho de um diretor, parece, do filme, teve que ir na casa da Rachel Zegler pra chegar nela e falar: fia, ó, diminui aí o que você tá falando aí, que você tá ferrando aí com a bilheteria do filme aí. Esse filme aí vai acabar sendo um fracasso aí se você não parar de falar. E ele coloca na conta dela a culpa do flop do filme. Porque, cara, foi complicado mesmo, velho. Toda vez que ela falava era alguma coisa que acabava fazendo com que as pessoas tivessem um tipo de asco, de desgosto com o filme. E aí teve muita gente que nem foi atrás mesmo do filme por causa desses comentários aí que ela fazia durante muito tempo aí. Essa nova Branca de Neve como um remake live action sólido que de alguma forma recontaria essa história, a gente percebe que não. Houve a percepção do público de que o produto tava com o coração no lugar errado e, por consequência, ninguém tá indo no cinema. No final das contas, a bilheteria de abertura de Branca de Neve prova o que muitos suspeitavam há meses. O público não está comprando a mais recente reimaginação da Disney, não importa quantas vezes a mídia tente reembalá-la. Este não é apenas um único fim de semana ruim. É um sinal claro de que a fórmula da Disney está se quebrando e nenhuma quantidade de cobertura da mídia tradicional pode salvá-la. Particularmente triste você parar pra pensar nisso, tendo em vista que a Disney já teve uma fórmula tão tradicional, tão forte, tão clássica, que não deixou de funcionar, apenas foi posta de lado para que eles pudessem fazer esse tipo de teste progressista idiota que, inevitavelmente, os levará a salas vazias, correto? Mas qual a sua opinião a respeito deste mais recente fracasso da Disney, que tem ali o tripé das princesas com Pixar, tem Marvel, tem Star Wars, esse completamente falecido, né? Uma judiação, inclusive, o que fizeram com Guerrinha nas Estrelas. Me fala o que você tá achando. Amanhã eu volto com um artigo da Veja, porque esse aqui a gente vai ter que desmembrar com um pouquinho mais de detalhe. O texto é divertido, você percebe que ele é um pouco mais enviesado pra esquerda, mas mesmo assim é uma admissão de fracasso muito, muito interessante também, beleza? Clica na curtida, deixa um comentário. Barros, obrigado por mais um vídeo. Foi no cinema ver a Blanca de Neve, Barros? Eu cogitei na sexta, mas eu parei assim que eu não tenho motivos pra eu fazer isso com a minha vida. Por quê? Então, gente, beleza? Esse daí é o vídeo aí do Gigante Richard. Eu concordo também com a opinião que ele deu aqui, cara. Isso. Dei algumas das minhas opiniões aí sobre questão de live action, de adaptação, né? Eu acho que a adaptação, quando bem feita, cara, não é sucesso, cara. É simples assim, sucesso. E o pessoal não tem feito boas adaptações, né?
E os filmes de herói, cara, não tem essa de que a cena de herói tá cansada, tá sobrecarregada, já saturada. É só fazer bons filmes, cara. Fazer boas adaptações que o pessoal vai assistir, entendeu? Ele mesmo se vende, entendeu? Então, essa daqui é a minha opinião, né? Eu queria que vocês deixassem de vocês aí nos comentários. Eu vou responder, todos que eu puder responder, eu vou responder. E não esquece de se inscrever, toca aí no sino, ativa todas as notificações aí, compartilha. E tamo junto aí, até o próximo vídeo. Falou!